Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar falando com vocês. A gente dividiu aqui em 3 partes. Eu vou estar falando rapidamente a primeira parte aqui. O Job vai estar falando um pouco mais sobre a prova e depois a Roberta vai falar sobre a nutrição. Tá bom? O que a gente separou aqui? Boa noite, boa noite. Ó, o Alexandre chegou aí. Que a gente é que o maratonista demora um pouco mais para completar a prova, por isso que ele chegou só agora, João. Você tem que ter paciência com ele. Aí a gente põe aquela figurinha, não é mentira, não. Totalmente por fora. Então a gente dividiu aqui. Na minha parte, que eu vou falar para vocês, aí eu vou estar passando no grupo para vocês anotarem. A gente vai estar falando sobre o checklist. E depois, lá no final de tudo, depois da Roberta, quero falar um pouquinho sobre o que eu coloquei para vocês lá de previsão de prova, tá? Então, checklist, né? Não esquecer. Vamos começar de baixo. Eu gosto de começar de baixo para cima sempre quando eu vou montar meu checklist. Vai estar lá no grupo, vou colocar para vocês, tá? Checklist com os materiais da corrida. Então, é tênis, meia, é o tênis que vocês estão acostumados, meia, né? Aquela meia confortável que você gosta de utilizar, bermuda. Quem gosta de usar bermuda térmica por baixo de um shorts, gosta de correr de shorts, fica à vontade. Bermuda de corrida. Joab mandou fazer umas bermudas muito boas aí, o pessoal tem gostado muito. Né? Shorts e uma outra menina que gosta de correr com aquele short, modelo short saia, né? Então, não esqueça de colocar ali. Camiseta, né, da corrida e um top por causa das meninas. Boné, viseira e óculos, né? Boné ou viseira e óculos. Óculos escuro ou de grau, né? Quem gosta de correr com óculos de grau aí, tem um pouquinho mais de deficiência visual, igual o meu caso, né? Aí tem que correr, a maioria das vezes tem que estar com óculos de grau, né? Lembrando que a largada ela vai ser bem cedo, às vezes tem um pouco de baixa luminosidade, tá? Ali não sei como é que tá, depois o Rafael também pode dar alguns bizus ali de Floripa, né? Como é que tá amanhecendo, como é que tá isso aí principalmente frio e luminosidade. Não esquecer de levar o seu relógio, né? Seja ele Garmin ou qualquer outro modelo, ou o celular, para quem gosta de marcar no celular. E não esquecer de levá-los carregados e botar para carregar na noite anterior, né? Na parte da tarde, do dia anterior, tá? Não esquecer de deixar carregado. Tomar cuidado com o hotel, né? Às vezes eu saio do hotel, tiro aquela chavinha, corto a luz. Achei que meu relógio ficou carregando, ele não ficou. Já aconteceu de atleta ir para a prova, no quilômetro 5 ele parar. Né? Então, faz esse checklist aí também. Cinto, pochete ou porta-número, para quem gosta, né? Cinto para carregar, às vezes carrega ali gel. Tem gente que gosta de levar no bolso, né, da bermuda, aí fica à vontade. Critério de vocês, né? A parte de cuidado com a pele. Quem gosta e às vezes precisa usar vaselina, tá? Protetor solar, se tiver um dia ensolarado, tá bom? Não passar muito, principalmente aqui na parte da testa, porque com suor vai caindo no olho, às vezes aí fica aquela sensação de queimação, né? Só toma um pouco cuidado, dê preferência para usar uma viseira, um boné, para proteger essa região, mas não esqueça de passar no rosto, no corpo, tá bom? Uma camada leve, mas passe, tá bom? De preferência o esportivo, né? Que não sai ali com suor, tá? Alguns homens têm atrito ali no bico do peito, né? Então tem uns que gostam de colocar micropore, né? Hoje em dia a gente vê jogador de futebol usando top, né? Por baixo da camiseta do futebol, para ajudar dentre algumas coisas isso aí também, tá bom? Parte de frio, se tiver frio, então a gente vai monitorando aí, mas se possível levem esse material, manguito ou segunda pele, gorro, bandana, né? Gorro ou bandana, uma blusa de frio e até uma capa de chuva daquela bem vagabunda mesmo, descartável. Eu não aconselho correr com a capa de chuva,
Mas antes da largada, eu sempre passei isso para todos os atletas, né? Antes da largada, é legal você correr seco. Não importa se você iniciar a corrida seco. Não importa se depois vai encharcar teu tênis, né? Ah, choveu demais e encharcou, encharcou. Mas o gostoso é você começar seco, né? Eu, quando fazia a prova de triatlon, eu deixava, estava chovendo, eu deixava em volta da sapatilha da bike e do tênis um saquinho de supermercado, em cada pé. Perdia pouco tempo tirando ali eles, né? Mas pelo menos eu começava a pedalar e a correr seco. Era bem melhor, tá? Então, e vagabunda mesmo. Às vezes para descartar até ali na hora da largada, tá? Ou então correr um pouquinho, porque é ruim correr, principalmente quem vai fazer 21 e 42 com capa de chuva, né? É bem ruim ficar correndo a prova toda ali, corpo superaquece, transpira mais do que o normal, ajuda a gente até a errar aí na hidratação. Atrapalha nas passadas. Atrapalha na passada, atrapalha no ritmo de braço, incomoda. Se estiver ventando, ele te segura contra o vento. Então, tomar cuidado com isso. Na parte de alimentação da corrida, levar o que vocês já estão acostumados, né? Carboidratos, seja gel, barra, rapadura, enfim, o que vocês estão acostumados. Quem treinou com sal ou cápsula de sal, né? Principalmente para meia maratona e maratona, até porque 5 km não é recomendado isso. Não esquecer de levar, tá bom? Ah, eu testei alguma coisa a mais com a minha nutricionista. Roberto vai estar falando isso, mas assim, só leva o que testou. Não importa se o carboidrato tem cafeína, se ele já tem sal, o que você testou, usa, né? E o pós-corrida, levar roupa de tênis, roupa tênis, meia, toalha, né? Toalha de rosto, meia de compressão para quem gosta, lenço umedecido, às vezes o pessoal gosta de levar ali para limpar alguma parte ali do corpo, né? A bebida esportiva para reidratar logo após prova ali, e o whey protein, né? Não esquecer de, para quem utiliza isso daí e gosta, eu acabei ali, já quero tomar a minha cerveja porque vai ter uma promoção e eu vou tomar. Aí é critério dos senhores, tá bom? Faz parte também, tá bom? Durante a viagem, roupa confortável, né? De preferência não, obrigatoriamente, tá? Vamos falar assim, levar tudo que eu vou correr ou comigo no meu corpo ou dentro da mochila. Eu prefiro que leve na mochila, tá? Ah, mas eu vou com o tênis no pé, pegou chuva, molhou, desci do aeroporto, né? Tenho que dar uma caminhada, ou então no aeroporto de Porto Seguro, vou caminhar daqui até o avião, tá chovendo, pô, vou andar com o tênis todo encharcado e depois não vou correr com ele. Ah, vai secar até o dia da prova? Provavelmente vai. Mas para que eu vou correr esse risco aí, né? Então, leva tudo numa mochila. Por que levar na mochila? Se a bagagem extraviar, eu não perco a prova. Eu não vou ter que comprar um tênis na feira, gastar um dinheiro à toa e correr com um tênis duro que vai me dar uma bolha. Tá bom? Então, é isso. Na retirada do kit, mais uma vez, roupa confortável. Alguns acho que vão estar chegando mais ou menos no horário de retirar o kit. Né? Roberta vai estar falando aí. Eu até anotei aqui, hidratação, alimentação, mas aí é com a Roberta. Janta, parte da Nutri. Café da manhã do dia seguinte, parte da Nutri. Tá bom? Então, vou deixar para a Joab aí falar. Fred, só pegando aí, você falou do protetor solar. Eu já uso tanto em prova de CrossFit quanto na corrida, uma marca chamada Pink Chicks. Ele não escorre, não arde o olho, tem com base, tem sem base, é um investimento. Por quê? Porque, principalmente para quem vai correr longa distância, mesmo sem sol, a gente acaba pegando radiação, né? E isso ali constante, 2 horas, 3 horas, 4 horas, é ruim, é desgaste. Então, tem essas marcas. Depois eu escrevo lá no grupo para vocês. Vende em site, para a galera de Eunápolis, vende na farmácia da Porto Seguro. Então, na Droga Centro. Isso, Droga Centro. Então, é uma opção bem bacana, tá? Pink Chicks. Pink de rosa, Chicks, é isso? É perfeito. Elas eram corredoras das que criaram esses produtos, né?
E ela tem toda uma linha de antiatritos, estava lá. É perfeito mesmo. Corre não arde. E o pior é protetor, arde os olhos. Excelente. Jobs? Vamos lá. Maratona Internacional de Floripa. Essa maratona, para esse momento, eles estão prevendo cerca de 15 mil atletas. Só que em 2017 foram 6.500, 2018, 8.600, 2019, 10 mil, aí veio a pandemia, 2022, 14 mil pessoas. Sendo que em 2022, por conta da questão da pandemia, muita gente tinha feito inscrição e não foi, e aí ainda tinha muita gente com medo, mesmo tendo sido inscritos 14 mil pessoas, só foram 11.500. Mas agora já é outra realidade, né? Então, provavelmente vai estar aí por volta das 15 mil pessoas mesmo, ou seja, muita gente, né? Lembrando que os kits serão entregues, na área central, né, da cidade. Segundo eles, lá é uma área onde tem restaurantes, tem inclusive a casa que foi restaurada do Hercílio Luz, que é o nome que se dá àquela ponte lá. Eu não procurei a origem dele, porque não vem ao caso da gente, mas praticamente todo mundo sabe que aquela ponte lá famosa tem o nome Hercílio Luz. Então, os kits vão ser pegos nesse local, né, onde tem inclusive muitos restaurantes. Eles falam até que quem faz a prova no sábado, que seria os 21 quilômetros, é bem legal o espaço, dá para se encontrar, dá para almoçar. Então, de repente, pode ser quando a gente for pegar o kit, a gente pode observar isso. Se é interessante a gente almoçar lá no sábado e dar uma confraternizada, né? A gente pode observar isso. Este ano, especialmente, é a primeira vez que eles dividiram a prova em 3 dias, né? Era uma prova que era feita também, como outras provas, num dia só, né? Saía todo mundo junto. Só que o tempo vai passando, eles vão inventando outras coisas, e o detalhe é justamente esse: você ir para uma prova dessa, onde você possa curtir a cidade, onde você possa conhecer a cidade, e não ir lá para um dia só, né? Chegar tarde, noite, fazer a prova no outro dia e ir embora. Então, eles criaram esse sistema, porque ele, além desse tipo de coisa, eles também seguram, né? A pessoa na cidade, a pessoa pode participar de mais eventos. Inclusive, essa prova também tem a questão do desafio, que não pega o quilômetro 5, mas pega o 21,42, que a pessoa pode fazer nos 2 dias e ter essa medalha especial. Aqui de nós, só a Gilson vai fazer os 5 quilômetros, pelo que eu me lembre, né? Se tiver alguém mais por 5 quilômetros, me lembre aí. Então, Gilson, na sexta-feira, estará à noite, largada às 19 horas, fazendo a sua prova. A gente vai estar lá com você e depois a gente comemora, né? Os 10 quilômetros esse ano não tem para essa prova. Os 21 quilômetros no sábado, com a largada às 5h30, deve estar realmente frio, né? Tem uma galerinha aí, eu, Alana, Olívia, Rafael, a maioria, vamos estar junto lá, Luciano, Marcelino, Cosme, foi tudo fazendo RP. Os 42 quilômetros, claro, eles deixaram como uma cereja do bolo, né? 42 quilômetros é uma prova diferenciada, é um destaque para o domingo, né? Alexandre, Kátia, Lúcia e João, que farão os 42 quilômetros, estaremos lá com vocês, dando aquela força, apoiando, tirando fotos, fazendo vídeo. Com certeza vai ser show de bola e a gente vai comemorar muito. Catinha na área? Catinha na área, boa noite, Catinha. Não chegue atrasado para a prova, viu? Não chegue atrasado. Alexandre não pode chegar lá se trocar na roupa dentro do carro. É mole, já vou vestido. Nem fazendo contrafluxo para pisar tudo. Já está com roupa na de faixa. Cadê João? João está no grupo aí?
A João é difícil. Está no grupo lá, mas Aqui não dá nem um bom dia. Então, gente, serão 17 passagens por posto de hidratação, tá? Com água. Para a maratona, 4 pontos de isotônico. Então, está bem distribuído, né? Inclusive, a parceria que eles têm é da Dobro. Não sei se vocês já consumiram esse, né? Eu inclusive, tenho um produto que é muito bom, a Dobro. Então, a parceria deles é com a Dobro, então eles vão ter o isotônico. Esse isotônico, ele vai ser distribuído copos, tá? Então, é preparado por eles, é distribuído copos. Inclusive, eles dizem justamente nessa utilização de copos, para não ter desperdício, né? Desperdício. Então, a questão do copo é pequeno, o isotônico já é concentrado. Oi? Propaganda ali de Kátia, ó, do nitrato dela. Mostra aí, Kátia. Ela acabou de mostrar aí a propaganda da Dobro. Garota propaganda! Eu tenho um trem desse aí também. Eu gostei, viu? Pronto, então, o isotônico e o gel também é da Dobro, tá? Então, eles estão nessa parceria, será isotônico e gel da Dobro. Vai ter paçoca, tá? Vai ter sal e vai ter bananinha. Ou seja, a prova está muito top, a prova tem tudo pelo caminho. Se o cara vacilar, por acaso vacilar e não levar as coisas, tem coisa para ele se manter pelo menos o mínimo do mínimo. Certo? Tem uma novidade que eles vão utilizar para essa prova, que é o recovery, que o recovery sempre tem pós-prova, né? Onde eles colocam massagista, coloca o gelo, coloca, né, liberação miofascial, mas dessa vez a novidade que eles estão trazendo é justamente um recovery durante a prova, que é uma forma que, inclusive, as majors utilizam e outras provas também grandes fora do Brasil. Eles aqui dizem que, eu não sei se alguém, pelo menos eu ainda não vi nas 3 maratonas que eu fiz aqui, esse recovery durante a prova. Corralo, já viu alguma vez? Já vi. Tá. Pois é, aí lá não tinha, né? Eles estão anunciando como recovery ali por volta do quilômetro 18, né? Para meia maratona e 30 para maratona, onde se você estiver sentindo alguma coisa, eles vão botar ali um spray, fazer uma massagem rápida, entendeu? Para você seguir em frente. Então, é uma novidade que eles estão trazendo aí. Beleza? Falei do local onde vai pegar os kits e também do local onde vai chegar, que é esse mesmo lugar onde tem as praças, né, com os restaurantes e também essa casa do Hercílio Luz. É muito próximo da largada, apenas 1,8 km da largada, né, onde a gente pode se encontrar, onde a gente pode almoçar. A prova terá banheiros químicos no percurso, também anunciado isso. Nessa palestra que ele deu, ele aí tinha alguns pontos ainda a serem fechados, então ele não determinou assim quais os quilômetros, tá? Mas que existe. Ele informou, inclusive, que o corredor vai receber no seu kit uma cartilha, onde essa cartilha terá tudo detalhado que a gente precisa saber da prova, né? De pontos de hidratação, a gente dá para perceber aqui que se você dividir os 42 quilômetros, cerca de 17, 18 pontos, então vai estar aí por volta de 3 quilômetros ou menos de 3 quilômetros cada hidratação. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Só lembrando que o kit é de quinta a sábado, a entrega. Quinta e sexta-feira, de 10 às 22. Eu estou responsável por pegar o kit de Kátia e Alexandre. E João vai chegar cedo? De 10 às 22. E sábado,
de 10 às 20 horas. Beleza? João vai descer com você, Lúcia. João vai com você, Gilson e Lúcia, amanhã. Não, por aeroporto. Ah, beleza, beleza. Só que ele não vai ficar no mesmo hotel. Por isso que eu pedi que você pegasse, que você já vai estar no mesmo hotel que eu, melhor. Entendeu? A prova começa e termina no mesmo lugar? É uma volta? Sim. Sim. Sim, sim. Trapiche, Ô, parte Jobs, central da cidade. então, Jobs, tomar cuidado, que a prova de 5, acabei de postar lá no grupo, ela é do outro lado da ilha, ela do outro lado da ilha não, ela é no estreito, tá? Então, o Gilson vai se programar porque vai ter que atravessar para o lado de lá. O restante, a largada e a chegada é no mesmo local, no Trapiche. Eu estou mandando os mapas lá no grupo, tá? Então, o trajeto de 21 vai ser o mesmo do ano passado. Mesmo do ano passado, e o de 42 também, o mesmo do ano passado. Aí o 42, até mandei lá no grupo, né? A partir do quilômetro 3, começa a subir ali a ponte, não é a ponte Cílio Luz, né? A ponte que passa os carros. E vocês correm por lá até o 11, mais ou menos. Aí o 11 volta, essa subidinha ali após o 11 é meio chatinha, é meio apertada, meio íngreme ali, mas depois ela volta a estar mais tranquila. Não, mas tem uma pequena diferença aí nos 21, sim. Eu não sei em que ponto mas da largada você vai 9, volta 9, dá 18, aí você passa, segue 1,5 km e volta. Tem essa observação. Praticamente a mesma do ano passado, eu acho. Porque eu lembro que a gente saiu da largada, acho que foi 3,5, passou por um viaduto, voltou 3, depois foi 7, voltou 7. Foi diferente ano passado. Tá indo mais para o sul da ilha, então? É isso? Provavelmente. Encerrada aqui essa parte. Não sei se alguém tem mais perguntas para a gente continuar ou encerrar. Hein, Jobs, é verdade, é porque antes o percurso era junto com a maratona, passava ali na frente, é isso mesmo, Olívio, passava ali na frente, aí vocês tinham mais 7 quilômetros em sentido o Iguatemi, né? Isso. E voltava 7 quilômetros, praticamente ali na beira-mar, né? 7 para o Iguatemi e voltava 7. Agora vocês estão correndo mais para o lado do sul da ilha mesmo. Fechou. A Roberta, agora? Vamos lá. Vamos lá. E, gente, eu corro, não tanto que eu gostaria, nem que deveria, mas participo de competição como vocês. Então, assim, boa parte da preparação para uma prova, tanto da modalidade que eu mais participo, quanto da corrida, os cuidados são os mesmos. A gente deve ter cuidado nessa última semana, por quê? Porque a gente não quer desconforto gástrico, a gente não quer nenhum incidente justamente no dia mais importante. Vocês treinaram muito tempo, esperando uma prova, provas de corrida são... Cada prova é única, né? Tem uma emoção, tem um enredo diferente, e as orientações que eu passo aqui funcionam para basicamente tudo, né? Eu sempre falo que na semana da competição a gente não tem que inventar moda com nada. A comida tem que ser a mais simples possível e a que a gente está habituada. Tipo, essa semana, né, da competição, o que a gente vai evitar? Evitar comer na rua, em lugares que a gente não confia, evitar fast food, evitar excesso de fibra, para não soltar muito esse intestino, para ficar ali como tem que ficar normal, funcionando pleno. E outra coisa, o consumo de bebida alcoólica e a hidratação. Ela tem que diminui aí o álcool, quem costuma beber, quem tem o hábito, reduz, 0, né? E aí, depois da corrida, vocês voltam. E a hidratação. Com relação à hidratação, nessa semana, eu já começo a orientar a começar a tomar 50 ml de líquido, de água,
por quilo de peso. Por quê? Porque a gente precisa manter essa hidratação máxima, principalmente os 3 dias antes da prova. E já ir nessa fase, evitar os carboidratos integrais, evitar a fibra, evitar um pouquinho... quando eu falo gordura, comidas mais oleosas, né? Mas consumir amendoim, consumir a paçoquinha, quem tem o hábito de consumir. Quando o Joab falou, vai ter paçoquinha no percurso lá, consome quem tem hábito. Quem não tem hábito, a gordura pode trazer um desconforto gástrico durante a prova. Então, assim, quem já tem o hábito de suplementar a paçoquinha antes ou no meio do treino, pega. Quem não tem, vai para a bananinha, que não vai dar erro, sabe? Para evitar algumas coisas. Que mais que eu... Com relação ao sono, eu sei que essa última semana fica todo mundo ansioso, correndo para organizar as coisas para a viagem. É complicado, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem uma rotina, mas o sono ele precisa estar equilibrado, ele precisa estar regulado. A gente precisa ter no mínimo 7 horas de sono por noite. Por quê? Porque isso implica no nosso descanso, na nossa recuperação, não só muscular, como cerebral. E corrida é mente e corpo ali, ó, o tempo todo. Se eu não consigo alinhar isso, aí eu começo a desregular a alimentação, eu começo a desregular a minha hidratação, e aí aquele preparo ele vai ficando quebrado. E eu não posso ter isso quebrado agora, nesse momento tão importante, né? Alguns vão fazer maratona, outros vão fazer meia, então a gente precisa ter esse cuidado nessa última semana. Outra coisa que eu priorizo e que eu oriento sempre, faltando 3 dias para a maratona, o consumo de água já aumentado, consumir no mínimo uma garrafinha de isotônico. Eu, particularmente, gosto muito do Jungle, gosto do Gatorade, Powerade, e tem uns sachês de eletrólitos. A Essential tem, a Pura Vida tem, a Vitafor tem. São os sachêzinhos que vocês diluem em água e consomem. Por quê? Porque eu preciso manter também esses eletrólitos bem elevados. Vocês vão perder durante a prova, mesmo não estando sol, essa transpiração excessiva, esse desgaste muscular, a quebra de ATP ali para poder gastar energia para a corrida. Tudo isso eu tenho degradação de eletrólito e eu preciso manter tudo isso no pico. Não só o que eu vou consumir lá, mas antes, deixar tudo mais alto. Com relação à alimentação, eu friso também bastante o consumo de carboidratos. A gente vai aumentar. Eu sei que alguns devem já ter orientação de seus nutricionistas, só que a gente precisa deixar esses estoques de glicogênio no pico, no máximo que eu consigo. Se eu comer muito, eu vou me sentir mais pesado, eu vou ficar pesado na prova. Não, a gente vai fazendo isso 3 dias antes. Por quê? Porque eu preciso deixar esses estoques lotados. Então, 3 dias antes, consome assim de 15% a 20% de carboidrato a mais do que vocês já consomem. Quais carboidratos? Pão branco, arroz, macarrão, batata, mandioca. Por quê? Porque eu preciso deixar esses estoques de glicogênio no pico. Por quê? Porque eu tenho que gastar aquilo ali. Essas minhas reservas, elas não enchem de um dia para o outro. Eu tenho horas para poder repor essas reservas. Então, se eu vou adaptando o meu corpo nesses 3 dias para consumir um pouquinho mais de carboidrato, eu chego um pouquinho mais inteiro nessa prova. Eu chego com as minhas reservas no pico que eu tenho que chegar para poder fazer uma boa prova. E uma outra coisa que eu estava conversando com o Fred, que muita gente deixa de lado, é essa viagem para a prova. Vai viajar, todo mundo, acho que todo mundo aqui, exceto o Rafael, né, que já está em Floripa, todo mundo vai pegar voo, então tem que ter um cuidado, tanto com a hidratação nesse período, quanto com a alimentação. Alimentação em aeroporto é extremamente complicado. Então, eu vou para quê? O que eu vou comer em aeroporto?
Eu vou ter que organizar, eu vou pensar antes. Eu vou levar comigo alguma coisa que eu sei que dá para comer? Eu vou comprar o quê? Eu, normalmente, se a pessoa me pergunta o que comprar no aeroporto, eu digo, vai para pão de queijo. Vai para pão de queijo, suco em lata. Por que disso? Porque nesse momento eu tenho que evitar minha chance de contaminação. Se eu vou tomar um suco de fruta feito na hora, eu tenho chance de pegar uma fruta estragada no meio desse caminho ali. Eu posso não sentir o gosto, mas se tiver uma proliferação diferente de bactéria, já vai dar um desarranjo gastrointestinal. Ah, se eu como, sei lá, um sanduíche natural de frango, eu não sei quanto tempo que esse frango tá lá, eu não sei com o que ele foi feito, o processo que ele foi feito. Então, nessa fase da viagem, vamos para os industrializados, pão de queijo, biscoito de polvilho, suco em lata. Quem gosta de refrigerante zero, mas vamos evitar as coisas que são manuseadas ali para evitar a chance de ser surpreendido com um contaminante, porque a gente não quer, né, isso. Então, a gente vai seguindo nessa linha de, na viagem, preparar, programar a quantidade de água que vai tomar, carregar a garrafa com vocês, botar alarme no celular para poder não esquecer, para poder não deixar isso de lado. E lá no hotel e na cidade, procurar comer mais legumes cozidos, evitar legumes crus. Salada verde eu peço para evitar, também pela chance de contaminação. A gente não sabe como essas folhas estão sendo higienizadas, então eu tenho que evitar um pouquinho, até por conta da quantidade de fibra, para evitar aumentar a motilidade intestinal, deixar ela mais desacelerada mesmo. Eu preciso evitar essa aceleração da motilidade intestinal. E questão de proteína, a gente estava falando até antes, né? Evitar a carne vermelha tanto um dia antes, eu peço até 2, 3 antes, preferir comer frango, ovo, porque são proteínas de fácil digestão e a gente precisa manter o consumo proteico, evitar carne vermelha, gordura, né? Nesses dias será bem importante. Se optar por comer queijo, optar por queijos magros, não consumir aqueles queijos mais gordos nessa fase, né? A fase pré-corrida é uma fase muito importante. Então, eu tenho que ter esses cuidados que às vezes a gente esquece, porque no dia a dia a gente não faz, ou porque a gente já segue um outro cronograma, mas nessa fase eu tenho que pensar em minimizar a chance de ter algo que dê errado, né? Então, pensando nisso aí que eu falo para vocês. E carboidrato branco, é pãozinho de sal, é pão de queijo, é tapioca, torrada, normal, nada integral nessa fase. Integral é lá para a fase de treinamento. E, né, como o Fred falou, nesse checklist do gel, de tudo que vocês vão carregar na corrida, o que vocês já têm hábito de fazer, o que vocês treinaram para fazer, é o que vocês vão fazer. Não tentem suplementar nada que vocês nunca suplementaram durante a corrida. Corrida não é fase para a gente testar nada, não é fase para a gente provar nada. Ah, alguém está tomando. Não, não vai não. Faz o que você já vem fazendo e faz o que você treinou para fazer. Ah, vai ter tal coisa lá no meio do percurso. Não, deixa isso de lado, porque esse ponto que você pega para provar no dia da corrida é o que pode estragar a sua corrida, e a gente não quer que estrague. A gente quer que vocês façam uma prova linda e cheia de emoção, porque eu acho que é isso que move o corredor, né? Correr com emoção, com amor, em lugares que vocês desejam, que vocês planejam correr, e a gente faz esse tipo de bate-papo para fazer com que vocês vão criando consciência, vão aprendendo a lidar, porque isso aí faz parte da vida de vocês, né? É o lazer de vocês, é a paixão que move vocês. E é basicamente isso. Fred, eu pulei alguma coisa? Não, é isso mesmo, Gabi. O Luciano também vai correr, né, com a noiva, né, Luciano? Na sexta-noite. Ô, Corralo. Ela vai correr sozinha. Mas eu vou estar lá. É do outro lado lá. Eu
Ô, Luciano. Opi. É possível você contar aquela experiência de algo diferente que você comeu naquela prova que nós fomos em Salvador? Tá de sacanagem, né? E deu ruim? Pô, tá na hora de fazer, tá na hora de fazer a ilustração e usar aquele exemplo seu que é fantástico para esse momento. Foi um aniversário que eu fui na noite, na sexta-feira à noite, e a prova era no domingo pela manhã. Eu acho que do meio da corrida para frente, o estômago não resolveu dar as caras. Eu tive que cortar a prova na metade. Era para correr 12, eu corri 6 e fui corrido para casa. Acho que eu cheguei em casa mais rápido do que para completar os 6 quilômetros. Acho que ali eu aprendi que não tem que aventurar. Nem o que pichou te pegava, né? Nem o que pichou te pegava. Não. Pegava, não. Aproveitando isso que o Luciano falou, eu tenho uma atleta de CrossFit já experientíssimo, macaco velho em competição, e aí me fez esse feito. Ele comeu uma pizza um dia antes, dormiu de boa, na primeira prova ele morreu. Morreu mesmo, ele quebrou a prova, era uma prova curta, simples, ele um cara super experiente, ele simplesmente acabou com a prova dele por causa de uma pizza. Então... Pois é, interessante é o seguinte, bater nessa tecla que mesmo os experientes, às vezes, dão um pequeno vacilo e isso custa uma prova. Acrescentar aí, nessa situação aí da corrida, eu estava em Salvador, né, e Luciano foi para lá, a gente se encontrou lá e marcamos a gente estava no mesmo, a gente estava no sindicato hospedado, e aí saímos de manhã para ir para a prova, pegamos o Uber, não andou 500 metros, ele falou assim, para o Uber que eu quero vomitar. Cara, o cara parar e ele abrir a porta. Então foi assim, foi muito bem, foi assim, sincronizado, viu, cara? Porque não sujou o carro do rapaz. O cara parou o carro e ele abriu a porta. Então, assim, já chegou na prova detonado. Não sei nem como ele conseguiu correr 6 quilômetros. Então, não, nem os 6 deu para completar. E outra Mas coisa... foi tenso. Hoje eu me cuido mais. O ideal também, a gente sempre costuma dizer isso, é que a gente precisa aprender com os erros dos outros. Porque, às vezes, a gente não aprende nem com o próprio erro. Mas se os outros já erraram, para que a gente errar também? Então, as lições estão aí. Vamos aprender e vamos evitar. Certeza. Só um detalhe, a Roberta até comentou, quando você falou a quantidade de comida que tinha no meio do percurso, eu falei assim, sai de mim que eu não quero comer nada no meio da prova. Quando acabar, eu como. Quando acabar, isso mesmo. Pois eu vou comer tudo. E às vezes é muita tentação mesmo, né? Você tá vendo ali, e sem contar que tem aqueles caras que são mão de vaca, né? Que eles querem aproveitar tudo, né? Eu paguei, ele quer comer tudo, né? Então acontece muito prova quando tem muita coisa. E o principal de tudo, a gente estava até conversando antes de vocês entrarem, eu, Fernando, o Joab e a Roberta, o principal de tudo hoje, o Fred é chato, o Joab é chato, pô, eu quero tomar minha cervejinha na véspera, eu quero não sei o quê. Pô, hoje em dia a gente está vendo muita gente ter problema de saúde em prova. Pô, eu quero isso para mim. Pô, eu tenho 365 dias no ano, eu treinei, fiz o ciclo praticamente todo, legal, faltei poucos treinos, estou indo bem, ou nem estou 100% do meu melhor. Aí eu ainda vou dar mole para ou alguma comida ou uma bebida alcoólica me atrapalhar, né? E de repente aconteceu alguma coisa. Pensa na logística, né? Pô, aconteceu alguma coisa. Eu estou com acompanhante, não estou? Como é que eu vou? Para onde que eu vou? Para o hospital que eu vou? Né? Então, assim, é péssimo isso. É muito, muito ruim, sabe? Eu mesmo já passei por isso naquele ano lá que eu fui atropelado. Mesmo assim, eu tentei largar, né? A prova do Ironman. Depois meu ombro saiu do lugar. Aí nem era nem para eu ter largado. O Vina lá, meu primo, que alguns de vocês conhecem,
O fisioterapeuta falou, cara, não vai largar, teu ombro vai sair do lugar de novo. Você vai ver. Ah, na primeira abraçada já saiu do lugar. Aí ficou minha esposa, minha filha ficou comigo de acompanhante, minha esposa estava com meu moleque, eu dando trabalho para todo mundo, sabe? Uma coisa assim, não há necessidade. Não há necessidade. É aquilo que o Jorge falou, aprender com o erro dos outros. Depois, se vocês quiserem ficar mais uns 10 minutinhos, né? Eu vou contar uma história, até pedir para o Fernando, não, ele está gravando, mas pedi para ele não gravar essa história que eu vou contar de uma atleta super experiente que perdeu a prova, pô. Ela perdeu a prova. Uma maratona de Floripa agora, ela perdeu a prova. Então, a gente pode estar conversando, batendo papo sobre isso, né? Depois, vou até compartilhar uma tela aqui. Acabei de fazer aqui, viu, Joab? Manda. Vamos ver aqui se eu estou aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui, hein, Fernando? Veja aí se você consegue. Não sei se tem que liberar, acredito que pode estar liberado. Veja aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aonde que está aqui? Se eu consigo abrir. Acho que eu não vou conseguir. Janela. Aqui, ó. Vamos ver. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. O que está escrito aí? Quem inventa, inventou. Pois é. A frase que a gente brinca muito, fala muito na polícia, eu falo muito aqui em casa. Meus filhos hoje repetem, minha esposa repete. Não adianta, não é hora de inventar mais nada. Faz o básico bem feito, que é melhor que tentar o ótimo, o bom, ou o regular e o insuficiente. Beleza? Beleza. Fechou. Alguém? Voltou? Mais alguém quer acrescentar algo? Só como experiência de vida e de quem ouve conselhos e os segue, eu sou novinho nas corridas, né? Só vai fazer 2 anos que eu corro, mas consegui, nesses 2 anos, correr 5 km, 10 km e resolvi enveredar para os 21. No final do ano passado, eu falei com o Fred, falei com o Joab sobre querer correr os 21 esse ano. E a primeira prova seria em abril. Ele falou que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, senão eu não ia conseguir correr direito. Uma delas era uma das coisas que vocês que me conhecem sabem, que é uma cervejinha ou várias, né? A cervejinha não atrapalhava, eram as várias. Eram as várias. Fernando, eu senti saudade da Beer Room. E desde o dia 1º de janeiro deste ano que eu não bebo nada de alcoólico. Consequentemente, já corri 3 meia maratonas este ano. Então, fica a dica. Tá bem. Se você quer fazer algo certo, faça do jeito certo. Não tem como fazer algo certo do jeito errado. Não tem jeito. Essa frase aí dá para acrescentar. Quem inventa, inventou. É isso aí. É verdade. Você tem algo a falar, Drica? Não, e assim... Drica quer melhorar tomando todas. Eu achei que Drica queria falar, gente. Era a dica do Fernando para parar de beber. Muita força de vontade e Heineken 0. Pelo menos você olha o rótulo e acha que está bebendo a Heineken. Mas assim, mas é o que a gente está falando, né? Não é hora de extrapolar agora, né? Não é hora de extrapolar agora. O sábado, com certeza, a gente vai sentar na mesa, vai dar até dó, né? De tanto que a gente vai beber ali. Mas domingo para o Alexandre, né? E para a Cátia. Mas, assim, a preocupação nossa é agora, é na véspera, é agora.
Ah, se eu conseguir terminar a prova. Tem gente, aquilo que eu falei, tem gente que gosta de tomar um whey, gosta de tomar um pós-prova primeiro, espera ali o corpo dar uma regularizada e depois vai para a cerveja. Tem gente que já toma direto. Um dos maiores triatletas aí do Brasil, que na verdade ele morava aqui, mas ele era argentino, Oscar Galindes, terminavam as provas lá em Santos, ele gostava de tomar caipirinha, ele falava e embora. E ninguém pegava ele depois daqui a 2 meses, né? Mas era um dia, né, que ele fazia isso. Véspera da prova ele era todo regradinho. Então é isso. A ideia nossa é só isso aí, esse bate-papo, essa conversa aí. Tem 2 perguntas para fazer. Tranquilidade para vocês, né, para a gente ajudar a organizar, pela experiência que a gente já tem aí, de algumas provas, né, tanto como atleta como treinador. Então, é só passar tranquilidade. Eu adoro trazer a Roberta para esse bate-papo, porque a Roberta é muito gente boa e, putz, o CrossFit e uma prova de maratona, de meia maratona, lógico que elas são diferentes. Mas, assim, é que nem ela fala, o ajuste é bem parecido. Praticamente o tempo todo você está botando o teu corpo à prova, né? Tentando tirar o máximo do teu corpo. Não importa se o meu máximo é 7 por quilômetro ou 3,30. Isso aí não importa para a gente. Importa a gente treinar e fazer aquilo que a gente treinou, tá? E o que eu ia falar da prova vocês têm lá uma previsão de prova, que é o tempo médio que ele te dá lá, e tem um pace mínimo e máximo. Quem tem Garmin tem a facilidade do relógio você já conseguir ele ficar automático, ele ficar apitando. Para mim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Que ele fica apitando ali a velocidade que eu tô, se eu estou muito abaixo, muito acima. Mas, assim, uma coisa que eu falo, na maioria das vezes, quem correr muito forte vai quebrar. Ah, era 5,30, mas eu corri só 5,25, foram 2, 3 quilômetros. Vai tirar uma energia que teu corpo não vai conseguir te dar durante o resto do percurso. Então, isso aí frustra muita gente também. Então, toma cuidado, a empolgação de prova, vocês estão treinados aí para fazer 5, 21 ou 42. O primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro vai estar lindo. Vai estar felpa, né? Como a gente fala na polícia, vai estar tranquilo. Aí é a hora que eu erro. Então, procurem cadenciar, começar de boa. Às vezes a gente nem consegue desenvolver tanto, né, pela quantidade de pessoas, mas na hora que der para desenvolver, não se empolguem. Lembrem que vocês têm ainda uma quantidade de quilômetros aí para percorrer. Beleza? Alana? O Marcelino levantou a mão aí. O Marcelino entrou agora na reunião. Alana? Estava aí, mas a Alana quer Fala, Corralo. Boa noite aí, galera. Não entrei agora não. Não entrei no início, mas peguei a sua fala, Corralo, quando você estava falando, depois peguei Joab aí e Roberto, agradecer. Eu não tinha visto. Entrei às 8h20, é que eu tô de plantão. Alguém tem que trabalhar alguém tem que trabalhar nessa polícia, pô. Que seja o senhor, que seja o senhor. Pois é. Rapaz, primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade, né, de estar passando essas informações da corrida, dando dicas da alimentação também nesse pré-prova, que é importante. E eu queria tirar uma dúvida com vocês em relação a que todo mundo fala, né, para não testar nada, não inventar nada. E eu também penso assim. Só que eu lembrei de um detalhe, que eu corro aqui no calor dos infernos. Então, velho, eu tava pensando aqui como é que vai ser correr lá, porque eu vou ter que usar alguma roupa que eu não uso para correr. Será que dá para correr eu ir normal com uma camiseta e um short desse? Será que eu vou passar muito frio lá no início? Como é que será que vai estar isso aí? Marcelino, assim, depois o Joab pode falar até melhor aí, já que ele vive na condição quente, né? Marcelino, assim, eu tenho muito problema de vento no peito, assim, o frio eu sinto muito no peito, eu não sinto em braço, tá? Se for o teu caso, de repente é tentar correr com uma segunda pele, tá? Segunda pele, pode ser até de manga comprida, tá bom? Ou então,
correr só com manguito, né? Só frio no braço, tem gente que tem frio na mão, né? Coutinho e Janaína já correram várias maratonas com luva só, né? Porque o corpo deles esquenta. É ter atenção, tomar cuidado com o aquecimento, faz um aquecimento por um tempo maior, um período mais longo, né? Sem muita intensidade, mas faz pelo um período maior. Eu estou olhando aqui para os lados, porque eu estou usando outras telas aqui, aí parece que eu não estou olhando para vocês, né? Que eu estou olhando para o lado. E então, é isso. Aí, Jobs, fale da tua estratégia aí em provas frias, que o senhor já fez algumas. Eu já fiz algumas provas frias, fiz Porto Alegre a primeira vez com 5 graus, aí agora estava bem melhor. Fiz Buenos Aires com 8 graus, fiz Montevidéu com 11 graus. Chile que estava bom também, estava igual ao Porto Alegre. Para meu caso, eu aqueço muito rápido, então eu acabo não levando nada. No máximo, numa questão dessa que a gente já vem falando aqui, você vai agasalhado e lá, se for o caso, se você não quiser descartar, você deixa no guarda-volumes. Então, na hora de sair, para meu caso, 1 quilômetro depois eu já estou quente. Então, não adianta eu levar nada, porque eu vou tirar. Então, eu vou aquecido e tal, eu faço o aquecimento ali, deixo a roupa ou a blusa no guarda-volume e saio sem nada. Para meu caso. Então, são as experiências que a gente pode passar. Para o caso de Marcelino, seria interessante o manguito, porque se ele também esquenta rápido, eu também já corri com o manguito tem facilidade, né? De você tirar, amarrar, botar no braço, botar na mão, botar em qualquer lugar. Pendura no calção, né? Como é esse manguito aí, Jorge? O manguito é só o braço, né? Ao invés de você vestir uma blusa, ele é só no braço puro. Você pode tirar e colocar mais simples, né? É aquilo que Corralo falou, eu normalmente sinto frio nas extremidades, nas mãos e nos pés, via de regra. Uma luvinha. Então é interessante pegar uma luvazinha ali, uma luvazinha barata ali, porque depois você pode descartar, tá? Se esquentar no caminho, né? Sim. Alana? Eu lembrei de outra coisa, vi que vocês estavam falando de histórias aí pré-prova, né? Aquela que aconteceu com o Luciano, que eu estava também. Eu acho que eu falei para Joab que aconteceu comigo na São Silvestre, né? Que era a minha prova dos sonhos ano passado. Só que eu estava numa viagem com a família, né? Então eu cheguei 5 dias antes da prova. Então eu estava indo para tudo que era restaurante, estava na véspera, fui para um rodízio. Rapaz, chegou na madrugada, o negócio bateu ruim, viu? A madrugada toda no banheiro, vomitando, diarreia, o negócio foi feio. Quando chegou no outro dia, eu tava todo quebrado, velho. Quase que eu não chego, viu? Quase que eu não termino, não. O negócio foi feio, tem que se cuidar, mesmo. É bom acompanhar essas dicas de Roberta aí, que eu vou seguir para essa. Principalmente para meia maratona e para maratona, porque, cara, não dá para consertar o negócio no meio do caminho, velho. E quando você quebra ali nos 25, 28, 30 quilômetros, é muito quilômetro ainda para andar, talvez você não consiga chegar. Então, esses exemplos tem aos milhares. Tem um colega da gente aqui mesmo, amigo da gente aqui, que foi para a prova em 2018 lá em Porto Alegre, ele também, a tal da pizza, ele também comeu uma pizza, passou mal à noite, a sorte, entre aspas, ainda, que foi 2 dias antes da prova, mas ele chegou na prova ainda ruim, né? Com os resquícios de tudo que ele passou 2 dias atrás. Então, não dá para arriscar. Pizza não é carboidrato pré-prova, hein? Pelo amor de Deus. Não. Pizza é mais... Ainda bem que vocês falaram, porque eu pensei logo em comer uma pizza por lá, né? A minha orientação de cara é jantar macarrão e frango. Não tem erro. E se for ter molho vermelho de tomate comum, evitar molho branco, não tem erro. Macarrão é glicogênio direto, o frango, a digestão é
tranquila, e é isso. Todo mundo pensa na pizza, né? Só que a massa, hoje em dia, ainda mais com esse negócio de massa fina, a quantidade de carboidrato acaba sendo menor e a quantidade de gordura bem maior, e aí a chance de ter um desequilíbrio é bem maior. E muito queijo, né? Quantidade de queijo. Gente, vamos ouvir a Alana aí, que eu estou ficando agoniado já. Eu também. Oi, gente. Não, uma curiosidade para vocês que já fizeram essa prova de Floripa. Eu tenho muita dificuldade com rampa, ladeira, sou fraca toda para isso. Aí mata a minha curiosidade em relação a esse percurso da minha maratona. Aparecem rampas ou ladeiras, mais ou menos, que eu vi um vídeo antigo, né, que eu fui procurar isso no YouTube, eu vi que era próximo ao quarto quilômetro e ao 17º, né, que pegaríamos uma subidinha assim considerável. Aí eu queria saber, principalmente dos que são daqui da região, o que é essa considerável? Porque eu me recordo que quando nós estávamos treinando para a da Garoto, que eu nunca tinha feito, todo mundo falava da ponte e eu criei um monstro dessa ponte na minha cabeça, né? Então, tanto que a gente treinava lá na ladeira do Rio do Peixe, né, Joab? Aquela ladeirona, e eu imaginava que era aquilo que eu ia encontrar. Então, eu criei um monstro. E quando eu cheguei na ponte, eu falei, puxa, não era tudo isso, né? Eu estava mais assustada do que o que era. Eu estou com medo do contrário acontecer agora, de eu imaginar que é algo pequeno me deparar. Então, primeiro, é uma curiosidade sobre quem já fez esse percurso, né? O que há de subida de ladeira, assim, né? O nível delas e aproximadamente qual quilômetro, até para a gente já se organizar. E a segunda é aquecimento pré-prova. O que eu tenho percebido? Depois que eu passei pelo processo de me afastar da corrida por conta das lesões e voltar, eu voltei com uma dificuldade das lesões e com sobrepeso também. Então, eu percebo que hoje eu tenho levado um tempo muito maior para me sentir aquecida. Então, eu percebo que eu só desenvolvo depois do 3º quilômetro. Mas eu observo também que eu não tenho feito nenhum tipo de aquecimento, seja dinâmico ou não, antes do início de uma corrida, né? Então, eu já começo, como tem os 2 quilômetros lá de aquecimento, para mim, esses 2 quilômetros correndo já é um aquecimento. Então, o que eu queria ouvir de vocês, especialistas da corrida, é isso mesmo? A gente vai contar os 2 primeiros quilômetros de aquecimento correndo, ou seja, num tempo mais lento para o corpo se preparar, ou há um pré-aquecimento dinâmico antes ali mesmo daquela preparação, antes da largada, né, que eu quero falar, na verdade, assim, antes da largada. O que a gente deve fazer? Qual é a indicação? Tem uma linha que é contrária ao alongamento, uma que é a favor ao alongamento. O que a gente pode estar fazendo na pré-largada, né? Antes da largada? O que a gente pode fazer? O que vocês aconselham a gente? Porque eu percebo isso, que eu tenho demorado um tempo muito grande, quase 3 quilômetros, para eu poder dizer assim, pronto, agora eu estou bem, eu posso puxar mais um pouquinho. Mas os meus primeiros quilômetros têm sido sofridos. Eu tenho me sentido pesada e cansada. Eu não sei se isso é a falta de um pré-aquecimento. São essas as duas perguntas. Pode falar aí, Jobs. Fica à vontade. Pronto. Em relação à prova, eu fiz essa prova em 2014. Acho que a Olivia fez, não sei se a prova é parecida, mais recente. O que eu me lembro de 2014 é um elevado que é como se fosse um viaduto. Você sai ali da altura da prova, sobe, passa por cima e tal, e desce. Não lembro de outro lugar, eu creio que tem outro lugar, mas não é nada assustador, não é nada alto, principalmente porque você já passou pela ponte de Vitória e achar que não é um monstro, então não tem ladeira, principalmente em Floripa, que vá te assustar. Até porque Floripa é considerada uma prova plana, mais de 80% plana. Eu nem sei por que o cara até mencionou isso, porque
o que eu vi lá não vai dar 20% de subir nada. Então, esse é o que eu me lembro da prova. Depois, se a Olivia quiser ou o Rafael quiser complementar. Acho que eu posso comparar os viadutos de Floripa que a gente fez ano passado, Alana, com a subida da ladeira aqui da rodoviária de Porto Seguro. É mais ou menos essa inclinação assim, que vai ter de viaduto. Rafael também pode... Viu, Alana? Viu, galera? É o seguinte, pelo que eu acabei de ver no mapa aqui, que passou, tem aqui que o Ralo passou para a gente, é bem plano, assim, não tem coisa muito séria, não, assim, deve ser tranquila a prova, assim, não vai ter nem aquela... Nós fizemos agora 10 km agora, e tinha uma elevaçãozinha, foi 10 ou foi 5? Foi pouquinho, 10, né? Foi uma elevação que vai ser menor que nós vamos pegar agora, nesse 21, entendeu? É tranquilo, a princípio, de primeiro modo. A Alana vai correr maratona, é isso? Não, meia maratona. Ô, Rafa, essa subidinha que tá aí, eu postei ali, é a partir dos 2 km mais ou menos, até o 2.400, e no retorno é do 15,5 mais ou menos, até o 15,9, 15,8,5, mais ou menos assim. Coisa. Sabe onde é que é lá, Rafa? Quando a gente vai, a gente está na Beira-Mar Norte, aí eu passo por trás ali da rodoviária e eu vou sentido continente. Só que eu faço todo aquele caminho, né? Subo o viaduto. Quando eu for pegar para sentido continente, eu não vou. Eu corro na contramão para o sul da ilha. Essa é o viaduto. E na volta é o viaduto normal, fazendo o caminho do sul da ilha, passando ali mais ou menos perto da rodoviária, né? Ali, e que eu pego para acessar a Beira-Mar Norte. Essa subidinha que vai ter. Ano passado... Não é pesado, não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui também. Eu peguei aqui, passado, a gente passava em frente à Justiça Federal, à OAB ali, já no quilômetro, acho que, sei lá, 13, 14, já para fazer o retorno de volta, entendeu? Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Eu estou. Bom, se é isso aqui, né? O trajeto começa a 5 metros de altura do nível do mar. E aí tem a primeira subida, que é a ponte, durante a ponte. Ó. Mas essa é do 42, né? Mas o 21, ele é meio que a metade, vai até um determinado ponto e volta? Clica nele. Ele é próximo a isso, não? Porque eu vi que aqui você vem aqui, ó, 11, 14, não. E aqui volta no 22 km. Seria o 21. Não, é outro percurso. É outro? Tá, mas essa primeira parte aqui é a mesma? Não. Ou o 21 é para o lado de cá? Você vai ter que entrar no mapa e ver um outro... Você está no mapa da prova, não? Não. Aqui eu estou num Strava. Mas você está vendo que a segunda parte aqui... Tem mapa. Esse Saco dos Limões aqui, né? É isso aí. Esse seria o percurso do 21. Do 21. Pois é, então tem uma elevação de 12 metros. E outra, aqui já não é, ó. E a volta da ponte, que é 20 metros. Ou seja, não tem nada muito assustador, não, Alana. Mas esse aí não é o percurso. Mas não é assustador, não. Mas não é esse, não. Porque eles não pegam para a ponte, eles não pegam para o lado do continente. E o viaduto é logo no comecinho ali. Mas é bem parecido ali. Então é mais leve ainda. Ai, que bom, gente. Sou fraca toda para... Que bom. Mas só lembrando que... Deixa eu levantar a mão.
ouvindo. Tem uma falhada aí. A ladeira do Rio do Peixe. Então tem esse... Oi? Falhou aí, já. Não, nada. E agora? Tá me ouvindo? Sim. Então, tá dizendo que... Tá ouvindo agora? Sim. Sim. Eu estava dizendo que se a Lana não achou a ladeira da ponte, esse bicho todo, é porque ela também treinou na ladeira aqui do Rio do Peixe, que realmente talvez seja ali parecida. Então, o que eu sempre costumo brincar com eles aqui é dizer que você precisa treinar o mais próximo possível da realidade que você vai encontrar. E aí nós temos aqui um local onde a gente treina, que é indo para a Colônia, onde tem uma pequena rampa, muito pequena, no quilômetro 1,5 para 2, e no quilômetro 5, uma outra rampa menor ainda. E eles resistem em passar por essa rampa, dizendo que é ladeira. A Lana é uma delas. Não, eu vou voltar antes da japonesa, que eu não quero subir aquela ladeira. Que ladeira? Agora, chega na prova, É assim fica com medo. Então... O medo ainda então, eu estamos sempre por brinco isso, com eles que a gente foge. dessa forma. Mas lá em Floripa, não. Esse elevado aí é tranquilo. Você chega lá na ladeira, diminui a velocidade, sobe devagar, depois acelera de novo. É tranquilo. Eu tinha o mesmo peso que... Achei a Ponte Vitória moleza. Eu criei um monstro que era um Rio do Peixe, né? Aquela ladeira do Rio do Peixe. Então, quando eu cheguei lá, eu vi, não é. A ponte é mais inclinada do que a Rio do Peixe. Muito mais. mais. Eu com mais facilidade. Eu achei que mais... Porque você estava bem preparada. Ô, Fernando, tá aparecendo aí o compartilhamento? Tá. Então, tô vendo aqui agora. Aqui, Rafa, ó, esse caminho aqui, né, perto do quilômetro 2, tá dando para ver o mouse, né? Sim. Tá. Aí eu vou fazer como se fosse sentido, eu estou fazendo o percurso do carro mesmo, normal. Aqui é como se eu fosse para a ponte, só que eu não vou mais para a ponte, para o continente, eu retorno. Entendeu? E vou lá para o sul da ilha, que até a Olivia pesquisou bem. Hoje em dia a gente corre bastante para o sul da ilha. E quando você voltar, vai estar bem no cantinho aqui, ó, direito, embaixo da tela, né? O quilômetro 15. Aí aqui começa a subir um pouquinho. É um viaduto só para passar essa faixa. Passa por cima da faixa e já desce. Então cheguei aqui tranquilo. no 15,8 mais ou menos, e depois eu começo a descer. E a gente vai estar lá. A gente vai estar lá exatamente vendo esse sofrimento de você, Alana, tirando foto, tal, entendeu? Vai ter fotógrafo, vai ter muito fotógrafo tirando foto nele. Eles gostam desses pontos aí. Sofrimento, triste. Tá bom? Eu pensando que eu ia curtir esse trajeto, o mesmo trajeto do ano passado, eu curti essa prova, que a prova passada eu fui muito tensa, aí mudou o trajeto. Mas tudo bem. Vamos falar do aquecimento, então, né? Vamos falar do aquecimento. Normalmente, nos treinos, as planilhas, elas pedem ali realmente na faixa de 1 km, 1,5, 2 km de aquecimento. Você pode começar a correr mais devagar, aquecer e depois acelerar. Mas é claro que você pode fazer um pré-aquecimento com movimentos dinâmicos, onde você pode rotacionar o tornozelo, o joelho, quadril, soltar as pernas, justamente balançando para lá e para cá, que é para despertar seu corpo, né, para lubrificar essas articulações. E, além disso, você pode também utilizar os educativos de corrida para fazer esse aquecimento. Realmente tem pessoas que demoram mais tempo para poder aquecer. E você pode utilizar isso aí. Os educativos são excelentes, porque quando você está nesse aquecimento, você está descansado, e o educativo ele tem que ser feito quando você está descansado, porque aí você consegue colocar a técnica correta. Não adianta você fazer educativo quando você está cansado, porque você não vai conseguir corrigir o movimento.
O que são os educativos? É a própria corrida separada em blocos, em pequenos movimentos. Então, você pode fazer esse aquecimento utilizando isso, né? Que é interessante, é importante, você já faz várias coisas ao mesmo tempo. E nós temos aqui, eu até comentei isso com o Corralo um tempo atrás, e aí acabou que passou o tempo, a gente não alinhou. Vamos voltar a conversar para alinhar isso, para a gente colocar esse educativo, principalmente nos dias que a gente tem um regenerativo muito curto, muito pequeno, porque o que acontece nesse dia? Nesse dia, algumas meninas que têm uma condição de ir um pouco mais tarde, elas se juntam e saem 6 horas. Por quê? Porque o treino é muito curto. Então, quando o treino, pelo menos nesse dia, o treino for muito curto, a gente acrescentar o educativo, porque já vai ajudar tanto no aquecimento como na correção da técnica da corrida. E eu percebo também, e é uma coisa que eu não gosto de ficar apertando e cobrando vocês, é até necessário, mas eu não gosto muito de fazer isso, é que quando a gente chega na hora do treino, a maioria das vezes eu vou para a lateral, onde a gente tem uma reta excelente, uma reta em frente à igreja, fazer esses movimentos e fazer esse aquecimento. Só que vai 1 ou 2, né, para fazer isso. Então, a maioria não quer, fica conversando, fica tirando foto e tal. Então, é interessante a gente começar a melhorar um pouco isso, principalmente no caso de Alana, que demora um pouco mais a aquecer, né? De manhã realmente está frio às vezes, então é necessário a gente cumprir essa parte aí de fazer esse aquecimento com mais vezes, né, que a gente quase não faz. E quando eu faço, quase ninguém acompanha, a não ser a Ilza, um ou outro. Viu, Alana? E é interessante frisar também, principalmente porque no treino é treino e jogo é jogo, a gente já diz isso o tempo todo. Quando é um treino, a gente vai mais devagar, a gente vai realmente aqueles 2 quilômetros ali, tá com um pace bem mais tranquilo, então você vai conversando, você vai aquecendo. Mas se a gente observar, principalmente os atletas que são profissionais, nós não somos, mas a gente precisa fazer algo ali parecido, principalmente nessa parte aí. A gente vê o aquecimento deles é super demorado. É muito tempo que eles ficam aquecendo. Não é que a gente vai ficar muito tempo, né? Mas a gente teria que fazer o mínimo do mínimo. Então, você observa ali uma partida de vôlei que vai começar. Volta e meia, eu vou para São Paulo e faço questão de assistir. Nossa, eles ficam meia hora aquecendo e fazendo... vai para lá, vem para cá, movimenta o corpo de todas as formas, utiliza aquele rolo para liberação miofacial. Nós não fazemos nada. Então, a gente chama ali, aí, né, a gente fica no oba-oba, brincando e acaba. Ô, Joab, só para abrir um parênteses aí, o pessoal me contou, eu não estava, que eu viajei, né, para Beto Carreiro, mas o Fabrício Pancada, que ganhou aqui a última corrida do Arraial, o aquecimento dele, ele foi correndo da Rua do Mucugê até a balsa. O aquecimento dele foi 4 quilômetros de corrida. E aí ele largou da balsa e voltou. Então, para a gente que vai agora, a gente está indo em corridas maiores, procure observar o pessoal da elite. Claro, eles têm uma área específica para eles treinarem. Paradinha para vocês verem o tanto de tempo que eles ficam aquecendo, fazendo educativo, para eles saírem no ritmo da prova, porque no caso deles, né, tem que sair no ritmo da prova. Então, o aquecimento ele é demorado e ele é necessário. Corralo o Luciano está levantando a mão aí também, viu, gente? Acho que o Luciano, você vai sobre aquecimento? É sobre o aquecimento, Luciano? Não. É anterior. Então, sobre a prova, então ficou claro e evidente, né, a confirmação de que é essencial que a gente faça um aquecimento para além daqueles 2 que a gente acaba correndo e se esquentando, né, para
a corrida mesmo, e aí vai o pedido, né, de um educativo com a gente, você que vai estar lá, né, Joab, na hora, porque os outros treinos de terça e de quinta, isso aí é um movimento de planilha, mas para a prova, que é o que a gente está aqui hoje, então de fazer um conjunto lá com a gente de educativos para a gente poder aquecer um pouquinho para a prova, né? Para essa Alana, daí. Alana, eu vou te mostrar o educativo ideal, tá? Ótimo. Deixa eu só ver aqui como é que está a situação. Posso fazer minha pergunta? Ou... Pode. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, tá? Pronto, a minha é para a Roberta. Como a prova é 5h30 da manhã, como é essa alimentação logo cedo? Até para eu tenho dificuldade de acordar 3h30 da manhã para uma corrida 5h30, né? Eu acho que eu vou acordar umas 4h40. Essa alimentação, geralmente eu tomo, né? Creatina, glutamina, que eu já tomo normalmente todos os dias no cotidiano já. Alguma coisa a mais aí? Quando você vai fazer treino longo, você costuma comer antes? Não muito. Então, a gente vai seguir a linha do que você já faz. Só que a alimentação do dia anterior ela vai ser reforçada em carboidrato, e a gente segue a mesma linha do que você já faz no dia a dia. E aí, o ciclo de uso de gel de carboidrato, se você tem um hábito de usar antes de iniciar a prova, a gente já segue isso, de usar o gel e de contar. Tem gente que conta em quilômetros, tem gente que conta em tempo, o uso dele certinho para poder manter essa sua glicemia equilibrada e manter seu ritmo. Mas se você não tem um hábito e você já está adaptado para correr longa distância sem comer um café da manhã, não vai ter problema nenhum, não. Agora, para quem já tem o hábito de se alimentar antes da prova, vai ter que ou acordar cedo e organizar isso. Se o café da manhã do hotel não tiver pronto, o que eu posso ter, que eu posso comprar no supermercado para poder consumir antes? Isso aí a gente pode ver, eu posso ajudar a orientar. Mas quem já está habituado, já está adaptado a correr sem esse café da manhã reforçado, só usando a suplementação natural, pode seguir esse plano aí, sim. Tranquilo. Obrigado. Da compra de doce que eu fiz, para a moça do hotel fazer para mim. Aí, pronto, já tá. Batata doce substrato. Roberta, para você. Sim. Olha só, você orientou a gente a não fazer essas mudanças, né, no nosso cardápio, e orientou também para na noite a gente comer um carbo, uma macarronada e tal. Aí vai uma dúvida que surgiu aqui. Se você tem um hábito, por exemplo, de jantar entre 6h30 e 7 horas da noite, né? Então, vou comer meu macarrão agora. Para essa prova que é 5h30, que a gente vai acordar 4h30 para se preparar e tal, para poder dar um tempo, não sei se é só de digestão, mas também de você conseguir ir no banheiro antes de correr. O indicado é que a última refeição é essa, né? Mais rica assim, em carboidrato, seja que horas? Ou seja, a gente pode comer até que horas? Qual é o último horário para essa prova que vai ser 5h30 da manhã? O que você aconselha para evitar, né? A necessidade de ir no banheiro durante a prova, para dar tempo. Antes da prova. Eu já penso na alimentação antes de dormir. Eu gosto de solicitar que coma pelo menos 2 horas antes. Por quê? Se eu como muito em cima do horário de me deitar, eu vou ter um sono meio conturbado. E eu não posso ter esse sono conturbado, né? Então, o que eu recomendo é 2 horas antes, essa refeição grande, 2 horas antes de dormir, de se deitar. Porque se eu tenho o estômago muito cheio, meu esvaziamento gástrico ele já vai estar ali em pleno vapor, eu tenho um sono também, consequentemente,
atrapalhado por essa digestão. Então, o que eu peço é isso. Quem tem o hábito de fazer cocô antes vai ter que acordar antes. Talvez o relógio biológico não grite para esse cocô, porque ele tá lá para 7 da manhã, entendeu? 7, 8. Então, talvez isso não seja um problema. Essa alimentação mais reforçada não seja o problema. Mas comer 2 horas antes de se deitar é o que eu recomendo para não ter um sono conturbado. Mas acredito que seu reloginho não vai gritar, não. A não ser que tem gente que toma café e solta o intestino. Então, se você já sabe que seu intestino solta com café, eu vou tomar esse café um pouco antes, porque senão eu vou ter vontade lá na prova, ou um pouco antes da largada. Então, são coisas da gente ter essa percepção mesmo. Mas o relógio biológico não vai mudar nesse dia, só se você estiver muito nervoso, muito ansioso, que aí atrapalha. Ok, obrigada. Nada. Show de bola. Alana, ainda quer ver o educativo ou não? Quero, preciso. Quer ver? Eu vou te mostrar. Essa Alana tá educada, viu? Cheia de educativa. Ô, Alexandre, você me deixa. Tá vendo aí, Alana? Fotografia. Oh, meu Deus. Não acredito. Tá vendo? Eu tô. Sobre a sua pergunta para a Roberta. Então, é a mesma resposta. A do Luciano também. É a mesma resposta. Né? As dúvidas, fantástica. A explicação da Roberta é muito didática, muito boa. Mas, pessoal, não adianta inventar. O Joab vai te passar um educativo, você vai trabalhar na ponta do pé, aí você vai machucar a panturrilha. Você vai começar a corrida, porque lá tem previsão de 9 graus a 17. Entendeu? O que você faz? Qual é o educativo que você faz? É uma corridinha. Você tem que fazer essa corrida antes de entrar na baia, porque a baia é apertada. Lá você vai ter pouco espaço para se movimentar. Se a tua corridinha de 10 minutos não está sendo suficiente, faz 12, faz 14, faz 15 no máximo e vai para a corrida, tá? Isso aí é coisa para a gente corrigir, então, na próxima. Né? Por isso que eu e o Joab, a gente bate muito na tecla para a gente estar fazendo encontros mensais, estar fazendo bate-papo, para tirar dúvida de todo mundo, tá bom? Então, assim, Conrado, tá sendo chato, estou sendo chato. Não inventa nada, não inventa nada. Tenho certeza que não, sei. A hora que vocês se comprometerem, o Joab vai passar educativos excelentes para vocês. Vocês vão aquecer muito o corpo. O que ele falou tá fundamental. Faz uns movimentos balísticos, movimenta um pouquinho mais do que normal, nada em excesso, nada em amplitude, tá? E fica um tempinho a mais, porque lá vai estar frio. Se você já demora um pouquinho para aquecer aí na Bahia, a hora que você correr, sei lá, 9 graus, 10 graus, 12 graus, não sei como é que vai estar a temperatura no início da prova, né? Você vai demorar um pouquinho mais para aquecer também, tá? Mas não inventa nada, não inventa nada. Saltei, estou na calçada, torci o pé, é grama, não sei o que, não inventa nada. Vocês vão ver lá, o espaço, infelizmente, de aquecimento é uma coisa que eles não conseguiram consertar. Até para a elite, às vezes, é complicado. Até para a elite, às vezes, é complicado o espaço de aquecimento. Para o amador, muito mais, né? Então, é isso. A minha sugestão é não inventar nada. Não inventar nada. O jovem vai puxar uma corridinha lá, pode puxar de boa, né? Eu vou estar lá também. Que der para apoiar, a gente vai apoiar. Mas não inventa nada. Não é hora de inventar. Vamos pegar o exemplo, então, da Carol. Carol treinou a meia maratona, fez um ciclo excelente. Chegou na segunda-feira, ela foi abusar um pouquinho do treino. Acho que foi crossfit, né, Roberto? Ou musculação? Foi treino de cross. Treino de cross. Ela puxou um pouquinho, sentiu a panturrilha. Começou a correr, né? Já falou que no primeiro quilômetro, segundo quilômetro, já estava sentindo. Desde o primeiro ela já sentiu e aí ela teve que... Aí, eu falo para a Carol que a sorte dela é que ela tem uma cabeça muito boa e ela sabe administrar muito bem isso, porque se ela não soubesse administrar, ela ia perder a meia dela. E exatamente, e é assim, mais uma vez a gente fala, principalmente o Joab que está aí perto de vocês, confie nele, sabe? Passa as informações para ele, confie, para a gente estar tentando cada vez mais melhorar, colocar exercícios para poder melhorar
para vocês. Né? Às vezes vai tomar uma bronca aqui, vai cobrar, que nem o Joab cobra. Essa ladeira ele fala sempre para mim. Eles querem aquecer, não sei, 2 quilômetros, porque aí passa a ladeira e já tal. Se você coloca aquecimento de 1 quilômetro, primeiro tira na subida. Aí ele fala para mim, coloca de propósito, porque eu quero que eles façam, porque não é todo lugar que vai ser plano. Tá vendo e é aí? mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Tá entregando, Joab. Dedo duro, viu, Joab? Não, mas é por quê? Porque ele tá aí em loco com vocês, e isso é fundamental da nossa parceria, do nosso trabalho. Né? Porque, Corralo, vai ter prova aqui, já teve prova que nego largou, já era subida. E aí? O cara, se não treinou, estragou, acabou com a prova dessa pessoa. Então, é isso. Cara, é fantástico esses bate-papos. Eu fico cada vez mais apaixonado aí. Com as dúvidas. Não, acho que, pelo contrário, eu acho que é interessante mesmo o Corralo puxar isso aí. E pode falar que eu falo isso, falo aquilo. E também eu aproveito para falar aqui, para dizer que às vezes eu puxo a galera ali para poder... bora até tal lugar. Não, porque tem uma ladeira. A ladeira não dá 2 metros do zero até 2 metros de altura. E é 300 metros. Aí, Daiane foi assim, Drica é assim, Alana é assim, quase todas elas. Não tem ladeira nenhuma, vocês ficam inventando ladeira. Gente, não existe. O percurso que tem sem ladeira é Porto Seguro. Porto Seguro é sem ladeira. Porto Alegre. Mas os restos, todo lugar tem ladeira. Então, é preciso quebrar esse estigma igual a Lana falou, eu estava criando um monstro. Já que você está criando um monstro, então você enfrente ele nos treinos. Para você domar esse monstro, você tem que enfrentar ele nos treinos. Faça treinos duros, faça treino com ladeira, porque quando você chegar na prova com ladeira, você não vai achar monstro. Né? Então, tranquilo. Eu e o Corralo, realmente, a gente conversa muito. Eu passo muita coisa de vocês para ele, e é necessário isso, porque às vezes eu que observo alguns detalhes, então preciso passar para ele, que é para ele corrigir dentro da planilha. Né? Então, isso é necessário para a gente, tanto ele do lado de lá e eu do lado de cá. É isso aí. Ô, Joab, Corralo, eu vi que, em relação a esse aquecimento, eu vi que o hotel nosso está a 1,8 km da largada. Seria muito ruim a gente dar um trotezinho, chegar já dando um trotezinho do hotel até lá? Já chega quente, né, velho? Não é não, Ale. Só tomar cuidado com quanto tempo você vai chegar antes, né? Qual a logística? Eu saí para correr, beleza, 1,8 km. Eu estou indo meia hora antes. Eu gosto de chegar cedo. Guarda volume, né? Tudo isso daí, eu gosto de chegar cedo. Eu vou sair, sei lá, meia hora, 40 minutos. Mas não é o caso de Alexandre, não. Ele gosta de chegar em cima da hora. Vai deixar algo no guarda-volumes, né? Tá perto do hotel, talvez não precise deixar nada no guarda-volumes. Então, beleza, dá para eu ir correndo, calculo mais ou menos ali uns 15 minutos da largada, vou correndo, chego lá, finalizo um pouquinho o aquecimento e já entro na baia já para correr. Isso aí tá ótimo também, é uma boa estratégia. Tá? Só tomar cuidado com isso. Não, mas eu penso aí umas meia hora antes, que eu sou adiantado. Eu gosto de ir para as provas. Kátia que atrasa. Eu gosto de ir para as provas. Eu gosto de chegar 1 hora antes. Talvez nesse caso não seja tão interessante chegar 1 hora antes, porque a prova vai largar muito cedo. Então, 5h30 eu teria que chegar 4h30. Então, está muito cedo, está escuro, inclusive. Lá está escuro. Mas a gente que gosta da mídia, a gente tem que chegar mais cedo, olhar um lugar, tirar uma fotinha, entendeu? Publicar, fazer uma resenha, dar tempo aquecer, né? Então, eu não gosto de chegar, principalmente, né, provas longas. Então, chega ali, interage, faz seus movimentos,
tira foto, né? Eu gosto, né? Mas Alexandre gosta de chegar quando a prova larga, aí ele veste o calção. Ô Joab, só por curiosidade, a elevação da meia maratona de Porto Seguro, que você disse que é plana, são 135 metros. Aonde, rapaz? Parece que é plana, mas não é. Tá vendo aí? 135 metros não vai ser nunca. Coisa. Tá no meu GPS aqui. Não, 135 metros não vai ser nunca, cara. Pois é. E aí, vamos encerrar? Bora. Bora, que tá dando 10 horas. Tem mais dúvida aí, Ale? Tem mais dúvida? Alana? Estou tranquilo. Eu lembrar de Alana, para de não, Alana. Você está bebendo cerveja? Rodrigo já comeu e já voltou, ó. Deus! Tava com a unha. Tá na hora de... Gente, tá dando 10 horas, ó. Tá doido pro berço. Ó, quem chegou aqui, ó. Dá boa noite. Ei, eu! Ô, Corrado, eu vou encerrar a gravação aqui, então, e aí a gente continua na resenha. Beleza. Mas lembrando que hoje é terça-feira, nós estamos na semana da prova, então não podemos dormir tarde. Terça.